Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos ter uma aula sobre problemas envolvendo as operações fundamentais. Pois é, o que acontece, gente? Essa aula é destinada a alunos de sexto ano, sétimo ano, alunos de turmas de EJA, tá? Porque é um assunto que é bem básico, tá bom? Mas a gente vai ver com bem calma, tá certo? Então, solta a vinheta. Bem, gente, já estamos aqui para a nossa tela de resolução, tá? E já temos aí um probleminha de exemplo. Esse tipo de assunto, gente, a gente resolve com exemplos mesmo, a gente explica dentro dos exemplos, tá? O interessante é que vocês tenham calma, leiam com bastante atenção, interpretem bem. Eu costumo dizer que muitos alunos, eles sabem resolver as contas, mas não sabem que contas utilizar. Em provas mesmo, é comum quando o aluno diz assim: professor, é para somar? É para subtrair? É para multiplicar? Dividir? Na verdade, eles sabem fazer as operações, mas o que eles não sabem é que operação utilizar, tá? Então, é importante aí se ater aos detalhes da questão para a gente conseguir definir que operação ou que operações nós vamos empregar na questão, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, já fazendo a leitura, acompanhe aí a parte vermelha do mouse. Para comemorar o aniversário de Paulo, sua mãe comprou 160 latinhas de refrigerante. Dias antes da festa, o avô de Paulo comprou mais 145 latinhas de refrigerante, sabor laranja. Quantas latinhas de refrigerante foram compradas para o aniversário de Paulo? Gente, olha, pausem o vídeo, tentem pensar aí na resposta certa, tá? Como é que seria a interpretação de vocês? Que operação utilizar? E aí a gente vai ver com a resolução agora. Tem uma palavrinha-chave aí, certo? Olha, Paulo comprou mais 145 latinhas. Ou seja, haviam 160 latinhas e Paulo comprou mais 145 latinhas. Tá certo? Então aí a nossa operação vai ser de adição. Adição. Perfeito? Então vamos lá, olha. Eram 160 latinhas. Entraram aí, olha, 145 latinhas. Então nós vamos somar, olha. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 0 mais 5 dá 5. 6 mais 4, 10. A gente coloca o 0 e sobe 1 aqui, tá? Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, eram ao todo, na verdade, foram compradas, vou colocar assim, olha, foram compradas ao todo 305 latinhas. Perfeito? Então, aí, esse é o nosso primeiro exemplo, um exemplo de adição. Tá? Vamos aqui para mais um exemplo. Vou limpar esta tela e nós vamos para o segundo exemplo. Olha aí, um torneio agrupou 2.450 pessoas na praça principal de uma cidade do interior de Goiás. Dessas pessoas, 1.289 eram do sexo masculino. Quantas pessoas estavam na praça principal dessa cidade para esse torneio do sexo feminino? Olha, gente, então aí vamos interpretar. Ao todo na praça haviam 2.450 pessoas. Dessas pessoas, 1.289 eram do sexo masculino. Ora, só existem em questão de gênero, feminino e masculino. Então, a outra opção, que é o comando da questão, olha, que é a quantidade de pessoas do sexo feminino, vai ser a subtração.
É a operação inversa aqui da adição, olha. Por quê? Algum número mais 289 vai completar 2.450. Ou seja, nós vamos fazer 2.450 menos 1.289. Tá certo? Olha, tem várias maneiras da gente fazer uma subtração, várias técnicas. Tá? Eu vou explicar para vocês uma delas. Tá? Olha, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente de 0 não pode tirar 9. Tá certo? Então a gente imagina que aqui seja 10. 10 menos 9 dá 1. Esse 1 que a gente colocou aqui para completar o 10, a gente soma aqui embaixo, olha. Então, 8 é como se fosse 9. De 5, a gente não pode tirar 9. Então, a gente coloca aqui como se fosse 15. 15 menos 9 dá 6. Esse que a gente colocou aqui, a gente vai colocar aqui embaixo, olha. 3. 2 mais 1, 3. Agora sim, olha, de 4, podemos tirar 3. Fica 1. Certo? E aqui, 2 menos 1, 1. E a nossa resposta é 1.161 pessoas do sexo, do gênero feminino. Perfeito? Então aí tivemos um problema envolvendo subtração. Subtração. Certo? Vamos para o próximo. O que será que nos aguarda? Vamos lá, já estamos aqui, olha. Nosso terceiro exemplo. Com 12 prestações mensais iguais, importante, olha, iguais, não são diferentes, de R$ 325, posso comprar uma moto usada. Qual o valor da moto? Então, o comando da questão é saber o valor integral da moto, tá? Então, temos aqui R$ 325, que é o valor de uma prestação, R$ 325. Eu vou suprimir esses zeros, tá, gente? E são 12 prestações. Ora, gente, se são 12 prestações, teríamos duas maneiras aí de resolver. A primeira delas seria fazer 325 mais 325 mais 325, 12 vezes. Mas é muito mais cômodo, muito mais prático nós tentarmos fazer assim, olha, 325 vezes 12. Então aqui, gente, é um problema que envolve multiplicação. Multiplicação, tá certo? Então vamos multiplicar aqui, olha. 2 vezes 5, 10. Vai 1, vou colocar aqui. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 3, 6. Agora, 1 vezes 5, 5. Percebam aqui, gente, que eu não coloquei o 5 abaixo do zero, tá? Ele vem uma casa adiante, olha, para a esquerda. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Então, temos aqui, olha, uma soma agora. 0. 5 mais 5, 10. Colocamos um 0 e o 1 aqui sobe. Vou colocar de outra cor para vocês não confundirem. Olha, 1. Então, 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9. Tá? 9. E baixamos aqui, olha, o 3. Então, temos um valor de R$ 3.900. Então, assim, o valor da moto é de R$ 3.900. R$ 3.900. Perfeito? Mais um exemplo respondido. Vamos agora para o próximo exemplo. Vamos lá, já estamos aqui com o nosso último exemplo de hoje. Acompanhe. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos, olha, dado numérico aqui, 96 alunos, é o total de alunos, em grupos. Olha, palavrinha-chave aqui, olha, dividir 96 alunos em grupos. Muito bem, né? Resta saber em grupos de quantos. Sabendo que cada equipe
para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Então, trata-se de um problema de divisão, certo? Como é que a gente sabe? Palavrinha-chave aqui, olha. Dividir, tá certo? Então, são 96 alunos que a gente deve dividir em equipes de 6 componentes, tá? 6 componentes. A gente diz que essa divisão é uma divisão euclidiana. Olha, dividendo, divisor, quociente e o resto, tá? Se a gente quiser depois tirar uma prova, nós vamos multiplicar quociente pelo divisor e somarmos com o resto. E tem que dar o valor do dividendo, perfeito? Essa é chamada de divisão euclidiana. Então temos aqui, olha, como é que a gente divide aí? Esse primeiro algarismo, nós vamos tentar, se ele for igual ou maior que 6, nós já começamos por aqui. Ó. No caso 9 é maior que 6. Aí nós pensamos assim, qual é o número que a gente multiplica por 6 que dá perto ou igual a 9? No caso, nós temos aí o número 1. 1 vezes 6 dá 6. Se a gente coloca 2 vezes 6, 12, passa do 9, tá? Então, nós vamos subtrair aqui, ó. 9 menos 6, 3. Vamos baixar esse 6. Agora, na tabuada do 6, qual é o número que a gente multiplica por 6 que vai dar igual ou próximo de 36? Se a gente tenta o 5, 5 vezes 6, 30. Ainda está longe. No caso aqui, nós temos 6. 6 vezes 6, 36. E temos aí, gente, uma divisão exata. Olha, 36 menos 36 vai dar resto zero. Toda vez que o resto é zero, nós temos uma divisão exata. Tá certo? Então, nós temos aqui, para efeito de resposta, olha, são possíveis são possíveis 16 equipes serem formadas. 16 equipes, ou grupos, né? Serem formadas. Pois é, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o seu like, a sua curtida, o seu joinha. Muito obrigado. Até a próxima aula.